O que uma editora especializada em terror e fantasia tem a falar sobre o amor? Você já se perguntou por que tanta gente fica falando em Dark Love por aí? Apesar de ser uma forma carinhosa de demonstrar que você aposta no escuro com a Dark Side, Dark Love é oficialmente o nome de uma linha de livros que mesclam sensibilidade com aquela atitude que você espera dos livros da editora. De forma geral, são livros fortes, escritos por mulheres, mas não necessariamente para mulheres. A linha Dark Love é feita para corações valentes e românticos, com características, países, culturas e até épocas completamente diferentes da nossa. Esse vídeo vai ficar meio velho logo, porque em 2016 a Dark Side vai incorporar novos livros para a coleção, mas achei interessante reunir tudo que já saiu aqui nesse vídeo para vocês verem tudo que ainda tem para ser explorado. O Circo Mecânico da Genevieve Valentini foi o primeiro livro dessa coleção, mesmo antes da linha se chamar Dark Love, e conta a história de uma trupe circense que viaja por aí sem rota definida, passando por cidades e um mundo pós-apocalíptico e devastado pela guerra. Eles se apresentam sempre que encontram o público, tentando levar alegria para aqueles que ainda têm que tocar a vida. Além da história incrível, a autora ainda escreve com muita poesia e testa algumas linhas narrativas diferentes durante o livro. A edição brasileira ainda tem as ilustrações do Wesley Rodrigues, que fez as artes inspiradas nessa história. É uma obra de arte. Depois a Dark Side publicou A Menina Submersa, Memórias da Caitlin Kiernan, um livro narrado em primeira pessoa pela India Morgan Phelps, uma garota de 20 e poucos anos que tem esquizofrenia, e faz da história dela uma miscelânea de pinturas e fantasmas e sereias, livros e histórias que você não sabe se são reais ou não por conta do estado mental da personagem. Totalmente mindfucking. Com o carinho e sucesso da obra entre os leitores, a Dark Side relançou quase um ano depois uma edição desse livro em capa dura, com esse corte rosa, com a arte toda inspirada em um dos símbolos mais fortes para a história da Imp. Eu gostei bastante, ó. Em maio, mês das noivas, a Noiva Fantasma chegou nas livrarias e arrebatou o coração de muita gente. O livro conta a história da Lilan, uma jovem chinesa da Malásia colonial de 1890, que recebe uma proposta de casamento de uma família rica. O único problema é que o noivo em questão tá morto. A beleza do livro tá justamente no mergulho na cultura oriental, a abordagem das crenças, superstições, dentre elas essa prática da Noiva Fantasma que era muito comum na época, e tudo é amarrado assim de forma muito delicada. Apesar de parecer um livro mais romântico, e realmente ter algumas partes que fazem a gente dar aquele suspiro, assim, ainda tem um elemento sobrenatural em questão. Golem, o Gênio, meu queridinho de 2015, é uma fábula espetacular, escrita com muita maestria pela Elaine Wecker, e conta a história de duas criaturas místicas, uma Golem e um Gênio, que se encontram em Nova York e criam uma amizade bastante improvável entre eles, e é posta à prova quando um certo acontecimento aí coloca em xeque a existência dos dois. A autora aborda as culturas árabe e judaica com muita delicadeza e muito respeito, e fez uma pesquisa bastante extensa para chegar a um retrato bastante fiel da Nova York da virada do século XX. Fazia muito tempo que eu não lia uma fantasia assim que me arrebatasse, sabe, da primeira à última página, igual o Gênio fez isso comigo. É super bem escrito, a autora consegue amarrar tudo dentro da história, coisa assim de primeiro nível mesmo. E pra fechar o vídeo e apresentar o lançamento mais recente da coleção pra vocês, tem Onde Cantam os Pássaros da Ivy Wild. E aí tem pássaros cantando. Aqui a gente tem uma personagem esquiva, reservada, cheia de marcas no passado, a Jack, que saiu da Austrália e foi morar em uma fazenda numa ilha remota britânica. As ovelhas que ela cuida e cria começam a ser atacadas, e ela fica assim bem intrigada pra saber o que tá acontecendo. Embora essa seja a trama inicial, ela não é a principal. As ovelhas são só uma forma de chamar a atenção pra algo que se passa dentro da Jack, algo intenso e muito complicado relacionado ao passado dela. Uma coisa interessante aqui é que a autora intercalou os capítulos pra mostrar duas linhas temporais diferentes dentro da história. Uma é no presente, com esse caso das ovelhas, e a outra é no passado, retrocedendo cada vez mais até o ponto de origem da história da personagem. É uma leitura que pede atenção, imersão e principalmente uma cabeça aberta para tudo que é abordado aqui. Espero que tenham gostado de conhecer um pouquinho mais sobre a linha Dark Love e os títulos que atualmente compõem a coleção. Realmente são histórias para você ler e ver que elas vão tomar um pedacinho da tua alma, assim. E é o que acontece quando a gente se apaixona, né? 2016 tem mais, pode postar.